o segundo vídeo. Então, ok, mas eu sei que tem 48 frames, então o que eu vou fazer? No meu episódio 1 eu tenho a edição. Eu posso criar uma pasta aqui para produção em si, né? Ou animação. Vou botar produção, ok? E aí eu vou criar uma pasta para cada sequência. Sequência 1, né? Aqui eu tenho quantos no Animatic? Eu tenho até o S4P2, ou seja, são quatro sequências. Então, eu poderia já fazer as 4 aqui, tá? Por exemplo, S1, S2, S3 e S4, certo? Ok? Vamos lá para a sequência 1. A sequência 1 tem quantos planos? A sequência 1 tem, se a gente passei para outra área, que é para Ctrl setinha para baixo. Sequência 1, na sequência 2 na verdade, né, que eu vou trabalhar. S3, S2, P5, P1, P2, P3, P4, são 5, né? São 5 planos, tá? E não é S1, é S2 na verdade, né? S1 já está completa, já foi feita. Então vamos lá. Você pode colocar aqui P1, P2, P3, P4 e o plano 5. Beleza? Ok? Plano 1. Aí vai ser um arquivo do Blender. Qual é o plano 1? O que acontece? É ele sozinho lá, né? E aí a gente pode tomar uma decisão. Ó. O que acontece? Eu coloquei que ele falava essa fala somente no próximo plano, mas assim, veja, na hora que a gente está organizando e fazendo, quanto mais a gente repensa, melhor. E existe um limite, tem um momento que você tem que parar de pensar, mas quanto mais você tiver oportunidade, por isso que o Animatic e o Story Hero são importantes. Por quê? Porque é o momento de você pensar, repensar, decidir, porque depois que a animação está feita, o trabalho é muito maior. Aqui é muito simples, é só mudar as coisas de lugar, né? Então, por exemplo, ele poderia começar a falar nesse plano aqui. E aqui ele está falando muito para lá, né? Ah, ele pode começar a tomar um susto aqui também, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, Shift B, eu posso dar um zoom aqui, certo? Vamos ver aqui. Alt A. Ó, não perdi nada, beleza. Então vou botar mais pro comecinho aqui, certo? Dá para ajustar tudo ainda, né? Mas aí faz sentido ele vir mais para cá. Por quê? Porque ele tem que tomar um susto e dar tempo o negócio chegar na cabeça dele. Tudo isso você tem que pensar. Ele não vai soltar o controle remoto? Ele vai soltar o controle e vai cair na cabeça do sobrinho dele lá, né? Aqui ele pode continuar fazendo o que ele estava fazendo e ele entrar lá, tá? Mas basicamente isso significa que no S2P1, que é essa sequência, esse plano, eu vou ter só ele mesmo, não vou ter nenhuma, a porta não vai abrir nem nada, certo? É importante que eu saiba disso. Então eu vou criar agora, eu vou salvar isso aqui, ok. Vou criar um arquivo zerado e vou salvar como, aí eu tenho aqui edição, produção, sequência 2, P1, eu coloco S2, P1, tá? Com espaçozinho 01. Por quê? Porque eu quero trabalhar com várias versões. Eu faço o básico, aí eu vou animar, eu faço outro. Por quê? Porque se eu errar e perder muita coisa, vai ser complicado, né? Isso acontece em todos os programas. Desde que eu trabalhava com Max, mas seja com o que for, sempre vai dar. Se corre esse risco de dar um problema, a máquina dá. A gente nunca sabe, tá? Salvei. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho só o cubo, eu quero montar aquela cena. O que é que eu preciso para montar aquela cena? Primeiro, do personagem.
É interessante eu colocar o personagem primeiro, porque tudo pode se mover ao redor do personagem. O personagem estando de frente em um orco, fica muito fácil para mim animar. Então é interessante que eu veja isso. Tá? As pessoas saem fazendo de qualquer jeito, agora assim, acaba perdendo mais tempo depois. Então, qual é o personagem que aparece aqui? Aí é aquela história, Ctrl Alt O para linkar, né? Aí eu vou atrás o que? Da minha biblioteca. Micobib, modelos 3D, personagens, político, é o político, Gilson. Grupo, aí é aquela velha história da biblioteca de Lego. Pega os dois sem instance groups, certo? Link from library, e aí eu vou inserir ele aqui, né? Gilson, ok. Vamos ver se está tudo ok, se a textura está tudo certinho. Lembrando que é sempre legal colocar, eu gosto de usar o shading como GLSL. Você pode programar para que ele fique sempre dessa forma. Aí está todo bonitinho aqui. Esse é o político, certo? É muito interessante você fazer também, às vezes, uma lista, quando você tem mais tempo, um assistente de produção, direção, uma lista de tudo que você vai utilizar. Tá? Como já existe uma pré-produção feita, então a gente vai vendo na medida da necessidade aqui, certo? Bom, tem um personagem e tem um cenário. Então, Ctrl Alt O, vamos para o cenário, tirar logo o instance groups aqui. Cenários, cidade, imagens, prédio, sala do senador, tá? Sala do senador final, grupo. E veja que eu tenho vários grupos aqui, certo? E eu posso pegar todos, dependendo da situação, ou eu me programo melhor para saber exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho um gabinete completo sem as cadeiras, que aí eu posso ter a cadeira separada. Tenho só as cadeiras, tá? Então, assim, eu vou simplificar na hora de animar. Eu preciso ter tudo para ficar fazendo a maior confusão na minha frente, tá? Isso vai me ajudar a ganhar tempo. Aí a primeira coisa que eu faço é colocar no grupo Instance. Veja que agora apareceu mais coisas, tá? Poltrona do senador, garrafa de uísque, tá? Um monte de coisa aqui, certo? Aí eu vou colocar aqui gabinete do senador, base limpa. Aí eu posso animar, por exemplo, quando eu estiver no gabinete, né? E a partir do momento que eu coloco, eu posso simplesmente trocar. Vejam que isso aqui mais no final, gabinete completo. Ó. Esse é o gabinete do senador completo, certo? Ok? Que se você for ver, ele vem até com iluminaçãozinha. Eu posso dispensar, vou pegar ela aqui e colocar na camada 9 aqui, pronto, tá? Então, como é que está a câmera? Vou criar uma câmera já mais ou menos no sentido disso. Ele está onde? Vamos situar aqui a situação, né? Ele está onde? Ele está, vou botar sempre ortogonal, ele está olhando, e aí eu faço em relação a ele, coloco ele no centro do universo. Os personagens são o nosso centro de universo, tá? Ele está apontando para cá, certo? Que é a televisão ali, ó. Ok? Então, essa televisão, posso até colocar a televisão mais ou menos aqui, mas como eu sei que vai entrar outro e eu posso reaproveitar tudo que eu fiz, eu vou deixar mais ou menos assim também, certo? Eu vou deixar ele aqui mais ou menos próximo da televisão. Ok? Se bem que ali no storyboard ele estava um pouco até afastado, estava mais ou menos aqui. Tudo bem. Ver se ele está no chão direitinho. Eu posso fazer o chão ficar no pé dele, porque assim, eu trabalhando com ele no centro, eu posso esquecer tudo, só brincar com ele, com as poses e tudo mais, certo? Bom, pronto. Tudo já está na proporção, tá? Toda a produção já foi feita para vocês. Não se preocupar com escala, a não ser que vocês queiram brincar um pouco com essas proporções, tá? Então, colocando ele mais ou menos aqui, como é que é lá no... Vamos ver até o storyboard. Micobib, roteiros, storyboard, episódio 1. Isso você pode abrir.
Só aparece ele e a porta lá atrás, exatamente para dizer alguma coisa vai acontecer naquela porta, né? Isso já é uma espécie de deixa. Então, ó, a porta é aquela ali, então a gente pode até posicionar melhor o cenário. Ele vai estar mais ou menos assim. Aqui eu vou colocar em perspectiva só para a gente ter uma visão de como é que vai ficar a câmera, tá? Então seria interessante. Eu dou um Ctrl Alt 0, tá? E busco aqui onde tem View, Lock Camera to View, que aí eu consigo manipular bem direitinho a minha situação para ter ele mais ou menos onde eu quero. É interessante ter ele aqui apontando para lá, né? E o cenário, vou rotacionar o cenário RZ, é mais ou menos isso que eu quero, ó. Quero chamar a atenção, eu quero que já apareça um pouco dessa porta aqui. Eu tento fazer uma composição baseada naqueles, pensando um pouco naquela história da regra dos 3 terços, certo? Bom, aí isso é importante, tá? Eu coloco S2P1. Digo que essa cena é essa aqui, certo? Que é o nome da cena. Você vê, tem escrito sim, eu coloco lá, que é o nome da minha cena mesmo. Vou salvar com outro nome. Se eu renderizar agora, eu já tenho um negócio funcional, ó. Tá? Talvez seja bom colocar uma luz de preenchimento. Quando a gente for para a finalização mesmo, de repente a gente usa um tal de Ambient Occlusion, que ele vai matar completamente todo o resto e você vai ter já praticamente um resultado final. Tem até o fundo lá e tal. Ok? Olha que bonitinho. Tem até a estátua da justiça, não sei se vocês perceberam. Ela vai ser usada em um dos episódios, né? Tem ela separada também. Tá? Beleza? Olha que bonitinho. Tem uma cena montada. E eram quantos frames? 48, né? Então, dependendo do computador, às vezes eu uso os dois abertos, lá, o Animatic e isso aqui. Pronto, tem 48 frames. Agora, olha que interessante. Eu vou aqui para o Animatic novamente, certo? Olha que coisa louca. Eu vou pegar, dar um Ctrl Alt O agora. E vou aqui no plano 1. Mas aí eu preciso fazer outra coisa também. Que é o seguinte, vou explicar para vocês. Eu vou salvar como final. Não é o final ainda, mas eu vou depois trabalhar sempre nas outras versões e depois eu salvo por cima do final, tá? Por quê? Porque eu posso ter muitas modificações, mas eu posso aqui no meu Animatic já ir nesse plano 1 e pegar sempre do final. Eu vou atualizar, vai ser atualizado aqui. Então eu vou pegar o que aqui? Ali, cena. Eu pego a cena completa. Então eu linkei de tal forma que eu tenho uma cena aqui. Tá? É aqui porque tá. Se eu vier para cá, por exemplo, default, ele bom, certo? Mas ela não está aqui, é um link para lá, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou no meu vídeo editing, vou colocar a minha cena normal, certo? E aqui, ó, olha que legal. Shift A, vou incluir essa cena. Ela foi para algum lugar porque tem muito espaço. Ali, lá embaixo. Vou colocar ela lá em cima. Olha que interessante. Isso. Se eu tirar isso na opacidade, ó, é isso que tinha lá antes. E agora é assim. Quando eu animar, automaticamente aqui já vai aparecer animado. Olha que legal. No final eu posso até renderizar assim, ó. E ele vai pegar o render da cena.
Está sendo tudo gravado aqui. Vou fazer de novo várias vezes. Vou fazer uns 3 planos aqui, tá? Ele está muito lento porque eu estou... mas está aí, ó, bonitinho. Certo? E outra, tem mais ainda. Veja. Posso até, nesse momento eu posso até diminuir. Eu posso fazer coisas aqui, certo? Que são importantes para mim, que eu achar que são importantes. Por exemplo, eu posso colocar uma transição de vídeo. Vou colocar esse aqui lá para baixo, certo? Vou colocar esse aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte: B, seleciono tudo, não quero esse. E aí eu arrasto um pouquinho para cá. Esse primeiro, depois esse, Shift A, Effect Strip, Cross. É um tipo de transição. Olha que loucura. Ele vai fazer uma transição. Eu edito todo o vídeo, só que fica um pouco pesado também. O que eu faço normalmente, eu vou mostrando para vocês, é montando as cenas, vendo se funciona, se encaixa. Olha a decisão que eu já tomei aqui. Vamos colocar uma transição, funciona. No final eu tenho essa opção. Se tiver uma máquina muito boa, de repente eu faço só tudo aqui e só renderizar o filme final no final. Isso é muito louco, né? Mas aí fica muito mais rápido se trabalhando com movies mesmo, né? Edição com movies e tudo mais. Bom, vamos lá para o próximo agora. O que você não tinha entendido? Tá, vamos fazer outro, inserir, né? Esse aqui, esse plano, ele tem 75 frames, certo? Que é o S2P2. Então, eu vou voltar lá pro S2P12, né? O final eu não utilizo, só para salvar por cima, para poder atualizar aqui. Aí ele está carregando aqui. Veja que meu computador ele é... Bom dia, Dr. Lucas. Que prazer vê-lo. Quanto tempo? Oi. Esse é o plano que a gente vai montar. Ou seja, eu percebo que tem 2 personagens agora na cena, né? Eu acho que deu um probleminha aqui. Tudo bem que eu estava salvando direto. S2P102. Pronto, tá aqui, né? O que eu vou fazer? F2 ou Save As, certo? Vamos para o plano 2. Dependendo do caso, eu coloco todos os planos numa mesma pasta, mas assim acho que é mais organizado. E agora eu vou salvar com S2P201, ok? Salvo. Já vou poupar meu trabalhinho aqui, certo? No caso, vou colocar S2P2 aqui também, que a minha cena, meu plano agora é esse que eu vou animar. Qual é? Agora é mais aberto, né? Seria mais ou menos isso. Você pode mexer com a lente da câmera, né? Por exemplo, seleciona a câmera e coloca uma lente de, sei lá, 18, 24mm, para você ter mais espaço para colocar. Ele depende muito do que ele vai surgir aqui, tá? E vai. Então, no caso, eu já vou preparar para me animar. Vamos trabalhar com o ortogonal. Outra coisa importante que eu não fiz no outro lá, certo? Muito importante na hora da montagem da cena. Você coloca os cenários, por exemplo, todos os cenários eu vou colocar a partir da camada 6. Do lado de cá. Todos os personagens eu vou colocar aqui. Câmeras e luzes eu coloco na camada 0. Tem que organizar dessa forma. Aí no caso eu vou voltar agora para S2P102. Vou fazer isso aqui também, ó. Camada 2, tá ok. O cenário na camada 6. Eu posso ter várias partes de cenário lá, cadeira, tudo separado bonitinho, certo? E a própria câmera eu vou colocar na camada 0 e vou salvar, que é o que está valendo até agora, certo? Isso é muito importante. Porque quando eu
se eu for finalizar, né, e a gente vai ver um pouco como é que faz isso vai ser fundamental. Então, S2P1, S2P2, certo? Já está ali, eu vou salvar uma outra versão, e aí o que acontece? Eu vou pegar o outro personagem, tá? Que ele está... Vamos lá, vou pegar para aqui, não cheguei a gravar não. Modelos 3D, personagens, político, sobrinho. Grupo, muito fácil, né? Sem instance groups, link, S2P2. E aí, vamos situar o personagem aqui. Aí a gente bota aqui para a gente entender melhor. Ele vai surgir daqui, então talvez seja interessante que ele esteja atrás da porta, né? Porque ele vai surgir de lá. Shift A, Group Instance, CA, para você chamar o Caio, colocar Caio.Caio. Tá faltando, aí esse personagem eu vou colocar na camada 2, eu tenho uma camada para cada personagem, porque aí quando eu isolar aqui bem, gente, ixi, cadê o Caio? Tá aqui. Foi para qual camada? Está na camada 6, não é, camada 1. Opa. M1. Ok. Camada 2 está o Gilson, camada 1 está ele. Beleza, tudo bem. Certo? Outra coisa que eu preciso fazer também, tá? O número é 48? Não, né? Era 75 frames. É importante que você possa até fazer uma tabelinha, se você quiser. Você já anota o número de frames de cada um, depois vocês estão fazendo. Quanto mais você tiver atitudes que possam facilitar a sua vida, melhor. Outra coisa, eu vou pegar aqui, será que eu posso botar uma versão mais simplificada desse cenário? Vamos ver aqui. Gabinete, senador, base limpa. Vou pegar a base limpa, pronto, já tem praticamente tudo que eu quero. Mas para essa aqui não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque precisa saber onde é que está a porta, né? Agora, no outro, no S2P1, tá? Quando eu for animar, eu não preciso, eu já situei meu cenário. Então basta eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui gabinete, completo sem cadeiras, base limpa, pronto. Eu sei que o chão dele está ali, tem uma noção espacial, pronto, basta isso para mim, certo? Tá faltando uma outra coisa aqui. Eu não montei a cena completa ainda, certo? Tá faltando o controle remoto. Aí onde é que a gente encontra essas coisas? Lá na biblioteca você vai encontrar modelos 3D, props, controle remoto, sempre como grupos. Ok? Aí eu só fiz, isso que é interessante, eu posso até esquecer do cenário, colocar ele aqui, tá? Shift A, aí eu procuro controle remoto, pronto. Tá aqui o controle remoto, virar pra cá. É um grupo, tudo é grupo, certo? Não tem que ser, mas se você não fizer assim, você vai gerar um monte de dados desnecessários, o teu arquivo vai ficar extremamente pesado. É muito melhor você trabalhar com grupos, que é só um link para lá. Então, se você ver toda essa cena aqui, ó, vou ligar aqui novamente, tá? Ó, quantos megas tem essa cena, uma cena como essa? Vamos lá. Produção, episódio 1, produção, 2, P1, 400K, né?
Aí eu tenho aqui o S2 P102, no caso era para ser o 03, que eu incrementei mais alguma coisa, e eu salvo agora como final. O legal é que ainda tenho duas cópias da última versão, né? Aí eu vou aqui no Animatic. Olha aí. Não é legal? Eu vejo como a coisa funciona, tá? Aí vou aqui para esse aqui, né? Vamos voltar lá pro S2P202, o que eu estava, né? Então tem um personagem aqui e o outro aqui. Ele está sem o controle. Se eu tivesse feito antes não precisava fazer, mas é até bom que vocês veem, né? Controle remoto, ele vai para o último canto, sem instance groups, tá? Eu clico aqui, instance, controle remoto. Aí eu vou só para a camada 1, por exemplo, não, 2 no caso, né? Controle remoto na camada 2, tá, né? Tá, ó. Show de bola. S2P2, ok. Então praticamente eu tenho um começo da minha cena montada. Deixa eu ver aqui. Cenário, pronto. Tá? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Pode até ficar mais assim, porque ele vai ter uma participação legal nessa história. Certo? Beleza? Salvei, aí eu salvo como final, uma versão da final, depois eu salvo por cima. Ok? Vamos fazer aquele negócio de novo agora, né? Ctrl Shift O. Vamos para o Animatic. Aí aqui, ó, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que importar. Então você vai lá no P2, final, pega, importa a cena. Por isso que eu nomeei lá. E agora Shift A. Eu quero o quê? Eu quero move, eu quero uma máscara, um clipe? Não, eu quero uma cena. Certo? Aí eu vou dar um... Ah, faltou... Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê a cena? Eu digitei errado lá, ó. Quantos frames tem essa cena aqui, esse plano, na verdade? 75. Vamos lá, vamos voltar. Eu vou salvar isso aqui, por via das dúvidas, eu vou salvar e vim pra cá. 75, tá certo. Tava achando alguma coisa estranha. Eu coloquei para inserir foi a cena, ó. Tem razão. Shift A, cena S2P2. Pronto. GY para manter ele no Y. É bom dar assim para a negada prestando atenção. Certo? Beleza? Ok? A cena ela guarda a renderização. Não, a cena ela tem tudo. É o arquivo do Blender com tudo lá. Você pode renderizar. Lá na cena mesmo, no arquivo, você pode renderizar remotamente através dessa edição, entendeu? Se a gente tivesse Todos. animação, ela ia aparecer dentro. Exatamente. Na hora que eu animar lá, aqui vai ficar animado também. Isso aqui é só uma referência para lá. Você gasta menos espaço, você economiza o tempo, você já tem uma previsualização maior, tá? Agora ele fica um pouco pesado na hora de tocar aqui, né? Aí aqui o próximo plano, são planos na verdade, você importa como cenas, as cenas que foram geradas lá, mas cada arquivo eu estou definindo como um plano, certo? Esse outro plano tem 36 frames e é só o garoto agora, né? Então o que eu vou fazer? 36 é só o garoto, eu vou salvar aqui, vou pegar S2P202, certo? Vou salvar agora como S2P3. Né, para começar. Coloco aqui esse 2P3. Agora estou começando a ficar repetitivo, mas eu vou fazer mais esse. Vou passar a bola para vocês, certo? Se você manter a estrutura de diretórios, mais uma vez aqui, tá? A gente tem um avanço assim enorme assim nas coisas, né?
se você manter a estrutura diretória, você leva isso para onde você quiser. Pode até trabalhar na nuvem. Eu estou trabalhando aqui, liguei meu computador na internet, suposto que estivesse ligado, né? Que agora está sem cabo aqui. Aí o que vai acontecer? Eu chego lá na minha sala, continuo do mesmo jeito. Isso é uma praticidade fantástica. Gente, tem um pessoal no mundo, tem uma galera que muita gente trabalha com isso, mas a maioria ainda nem tem noção de como usar, nem usa essa flexibilidade toda, tá? Bom, agora eu estou na S2P3. Qual é a S2P3? S2P3, quantos frames que tinham lá que eu falei? 26? 36, então já coloco aqui 36, certo? Ok? Vamos lá. Qualquer coisa é só voltar no Animatic aqui e verificar. É ele levando uma porrada, né? Ele chega com a mala e essa mala vai morrer aí, nunca mais vai aparecer. Tá? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer agora? O garoto, que ele está na primeira aqui, ele vai aparecer para cá. Mas aqui na porta, na verdade, né? Ele aqui eu vou simplesmente, deixar ele aqui que eu vou precisar em outro, que não ocupa espaço, né? Desse jeito. Eu vou trabalhar as camadas que eu preciso, certo? Se bem que às vezes é bom você apagar, porque às vezes na hora de finalizar pode dar problema no render. Mas eu posso apagar. Eu posso apagar porque ele já está como grupo. Não vou precisar dele agora. Mesmo salvando como, ele está lá na memória como grupo, eu posso recolocar, tá? Então vamos supor, ele veio, mandou um pouquinho para cá, tá? E vai acontecer o quê? A câmera vai se aproximar, vai estar aqui. O plano é esse aqui, né? Pan-americano. Opa, vou colocar a câmera aqui para ficar mais fácil. Seria mais ou menos isso. Tem que estar bem centralizado. Certo? Deixando diretamente aqui. Beleza? Uma coisa que eu não tinha feito antes também. Vejam que são muitos detalhes, né? Ctrl Alt P, rig Lego, colocar o rig dele aqui embaixo. Sempre dessa forma. Tá? Ok? Bom, eu tenho um S2P3. Eu já tenho o controle remoto, né? Falta a maletinha dele, né? Ctrl Alt O, que acho que ela vai aparecer mais aqui. Vamos lá para a biblioteca. Modelos 3D, Props. Não está aqui. A gente pode trabalhar sem a maleta. Ela só vai aparecer aqui em todos os episódios. Então, vamos supor que ele já deixou a mala dele em algum lugar. Mas qualquer coisa depois eu coloco se eu rever. Ela está em algum lugar aqui. Não sei se aqui nos grupos eu já tenho uma. Às vezes é automático. Bom, é basicamente isso, tá? O controle remoto já está aqui, por exemplo, se vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu teclei aqui, meu povo. Que é isso? O controle. M1. Ao controle que vai cair na cabeça dele aqui em algum momento, né? Frente, lado, você nunca se perde se trabalhar dessa forma, né? Então basicamente nós temos esse aqui vai definir a minha cena. Posso botar o cenário ali atrás, tá? Ok? Fica meio icônico isso aqui, parece que ele é um santo, né? Que ele é todo ingênuozinho. Certo? Mas tá no ponto de animar, né? Tem 6 frames. Vou salvar como final.
E aí eu vou fazendo depois outras versões e salvando por cima da final, tá? É um truquezinho bem interessante. E aí aqui eu venho e vou colocar, fazer a mesma coisa. Shift A, opa, Ctrl Alt, só preciso primeiro carregar ela. S2, S2P3, final, cena S2P3. Link from library, cena S2P3. Tá virando tudo 3D, né? Ok? Pronto. Eu acho muito importante vocês pegarem o bonde e começarem a montar a cena de vocês, porque inclusive vai ser a próxima tarefa, tá? Ver como é que vocês montam isso. Então estou ensinando a forma mais prática de vocês fazerem isso. O que é legal também, já também estamos na segunda prova agora, né? Não só é legal, como é muito bom. Por quê? Porque vocês vão não só aprender como se garantir, como de repente fazer um trabalho bem legal no final, né? Então pronto, é com vocês agora. E aí eu posso, qualquer hora eu posso vir aqui fazer uma outra e outra. Só para vocês terem ideia, eu lancei um desafio até para mim mesmo, né? Quero ver se nas aulas, só com vocês explicando, eu vou produzir todo o episódio. A minha ideia é essa. É bem complicado, não sei se vai dar certo. Não, o 1 sou eu. Exatamente isso. Exatamente para mostrar, porque tipo assim, já vou ter que mostrar mesmo, então não estou mostrando uma coisa aleatória que às vezes você vai e não dá certo. Vou mostrar que o negócio funciona. A ideia é essa.